Graças e paz, queridos. Glória a Deus por momentos tão preciosos como esse. Como é bom poder declarar: se o mar me submergir, a tua mão me levantará, me sustentará. É a mão do Senhor que nos mantém em pé, mesmo quando o mar está agitado. Então, glória a Deus por isso. Muito bom, temos muitos visitantes. Inclusive, temos aqui a Gisele e a filha, Bruno, o irmão dela. Essa semana eu chamei um querido que está congregando conosco aqui, um dos guerreiros, o Bruno, e eu chamei Brunão. Aí eu lembrei do Bruno na hora. Eu falei, Deus sempre colocando Brunos na minha vida, né? Glória a Deus por isso. E é bom saber e confiar que o Senhor é quem cuida de nós. E nós vamos continuar adorando ao Senhor, mas agora com a ministração da palavra. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 25. Quero mandar um recado aos queridos que estão em casa acompanhando essa transmissão. Nós estamos com problemas técnicos aqui e é a internet, não somos nós. Então tenha paciência aí, se estiver travando, se estivermos meio robotizados, mas em breve estamos aqui confiando que o sinal vai melhorar. E de qualquer maneira, quero avisar os irmãos aí, né? Nós antes deixávamos apenas os cultos. E nós agora estamos fazendo o recorte da pregação, tem playlist lá, procure o canal, valorize o canal da sua igreja, IBM Timon ali no YouTube. Nós estamos deixando em séries, estamos fazendo recortes, então não falta aí oportunidade para você. Até terça-feira, com certeza, esta mensagem estará disponibilizada. A mensagem que o pastor Laqueda pregou domingo passado está lá. Então, você encontra a série Davi, onde todas as mensagens que eu estou fazendo estão lá organizadas pela data, pelo número, pelo tema. Estamos aí fazendo o melhor que podemos para que você continue a ter acesso e estude a palavra durante a semana. Então, se tiver com um probleminha agora, seja paciente, tenha fé, nos ajude em oração, né, para que até o final a transmissão esteja ok. Se não, a partir de amanhã você pode procurar. 1 Samuel, capítulo 25, nós estamos acompanhando a trajetória do rei Davi, com o objetivo de entender por que Davi se tornou o homem segundo o coração de Deus. E nós estamos literalmente, passo a passo, tudo o que o rei Davi enfrentou para se tornar o homem que nós conhecemos. E nós chegamos agora a um momento importante, porque o capítulo 25 abre com uma informação muito séria que afeta diretamente a vida do rei Davi. Então acompanha aí a partir do versículo 1 o seguinte. Eu vou ler na NVT, ok? Samuel morreu e todo Israel se reuniu para lamentar sua morte. Foi sepultado em Ramá, onde tinha vivido. Então Davi desceu para o deserto de Maom. Havia um homem rico em Maom que tinha propriedades perto da região do Carmelo. Possuía 3.000 ovelhas, 1.000 cabras e era época de tosquia de ovelhas. O homem se chama Nabal, sua esposa Abigail era uma mulher inteligente e bonita. Mas Nabal, descendente de Calebe, era um homem rude e perverso em tudo o que fazia. Quando Davi soube que Nabal estava tosqueando as ovelhas, chamou 10 rapazes e lhe disse: subam ao Carmelo e vão a Nabal. Enviem saudações em meu nome e digam a ele: paz e prosperidade ao Senhor e à sua família, e a tudo que é seu. Disseram-me que é época da tosquia. Enquanto seus pastores estiveram entre nós, perto do Carmelo, nunca lhe fizemos mal, e nada foi roubado deles. Pergunte a seus homens, e eles lhe dirão que isso é verdade.
Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos numa época de celebração. Por favor, reparta conosco e com seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos. Os rapazes transmitiram essa mensagem a Nabal em nome de Davi e esperaram pela resposta. Versículo 10. Fogem de seus senhores. Devo pegar meu pão, minha água e a carne dos animais que abati para os meus tosqueadores e entregar a um bando que vem e não sabe de onde? Então os rapazes enviados por Davi voltaram e lhes contaram tudo o que Nabal tinha dito. Peguem suas espadas, disse Davi. E pôs sua espada à cintura, e seus homens fizeram a mesma coisa. 400 deles partiram com Davi, enquanto 200 ficaram para guardar a bagagem. Enquanto isso, um dos servos de Nabal foi até Abigail e lhe disse: Davi enviou mensageiros do deserto para saudar nosso senhor, mas ele lhes respondeu com insultos. Os homens de Davi foram muito bons conosco e nunca nos fizeram mal. Nada foi roubado de nós durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram com um muro de proteção para nós e para as ovelhas. É bom que a senhora levasse esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Sem perder tempo, Abigail providenciou 200 pães de suas vasilhas de couro, cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostados, 100 bolos de passa, 200 bolos de figo, colocou tudo em jumentos e disse ao seu servo: vão adiante e logo os seguirei. Mas não contou a seu marido Nabal o que estava fazendo. Versículo 20. Quando Abigail entrava em um desfiladeiro montado em seu jumento, avistou Davi e seus homens vindo em sua direção. Davi tinha acabado de dizer: de nada adiantou ajudarmos esse sujeito. Protegemos seus rebanhos no deserto e nenhum de seus bens se perdeu ou foi roubado. Mas ele me pagou o bem com o mal. Que Deus me castigue severamente se eu deixar um homem ou menino vivo na casa de Nabal até amanhã de manhã. 23. Quando Abigail viu Davi, desceu depressa do jumento e se curvou diante de Davi com o rosto em terra. Caiu a seus pés e disse: a culpa é toda minha, meu senhor. Por favor, ouça que sua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse. Ele é um insensato, como seu nome indica, mas eu nem sequer vi os rapazes que o Senhor enviou. Agora, meu senhor, tenho certeza de que tão certo como vive o Senhor e tão certo como a sua própria vida, foi o Senhor que o impediu de matar e se vingar com as próprias mãos. Que todos os seus inimigos e os que procuram matá-lo acabem como Nabal. Aqui está um presente que sua serva trouxe para o Senhor e seus companheiros. Por favor, perdoe-me se ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando as batalhas do Senhor. Que ele o livre de fazer o mal durante toda a sua vida. Mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sob o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como um tesouro. Mas a vida de seus inimigos desaparecerá como pedras atiradas de uma funda. Quando o Senhor tiver feito tudo o que prometeu e o tiver colocado como líder de Israel, não haverá em sua consciência tristeza e o peso de ter derramado sangue e se vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas em seu favor, lembre-se de sua serva. Davi respondeu a Abigail: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Graças a Deus por seu bom senso. Que você seja abençoada por me impedir de matar e me vingar com minhas próprias mãos. Pois tão certo como vive o Senhor, o Deus de Israel, que me impediu de lhe fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã pela manhã não haveria nenhum homem ou menino vivo na casa de Nabal. Então Davi aceitou o presente de Abigail e lhe disse: volte para casa em paz. Ouvi o que você disse e farei o que me pediu. Quando Abigail chegou em casa, viu que Nabal estava oferecendo um banquete digno de rei. Ele se divertia e já estava muito bêbado, de modo que ela só lhe contou sobre o encontro com Davi na manhã seguinte. Pela manhã, quando Nabal estava sóbrio, sua esposa lhe contou o que havia acontecido. Como consequência, ele teve um mal súbito, ficou completamente paralisado. Passados cerca de 10 dias, o Senhor o feriu e ele
morreu. Pronto. Texto longo. Um texto que não é tão conhecido. Eu já preguei aqui sobre Abigail há um tempo atrás. E nós chegamos a um momento curioso, porque na última vez que aqui estive pregando, falei sobre a famosa caverna de Adulão. A caverna onde Davi foi se refugiar, fugindo de Saul, com o coração despedaçado, com o coração entristecido, porque Deus estava tratando e ele estava perdendo praticamente todas as muletas da sua vida. Ele estava literalmente obrigado a olhar apenas para cima, porque não havia restado nada para ele. Ele havia perdido a reputação, a família, fama, tudo o que ele gostava não mais estava à sua disposição. Ele era um fugitivo oficial do reino. Aquele que chegou a ser um herói nacional, agora era perseguido pelo rei. E ele se depara em uma caverna isolado, e o texto diz que aqueles que chegavam à caverna eram pessoas desesperançadas, pessoas endividadas, pessoas desanimadas, pessoas que haviam desistido de viver. Não era um dos lugares mais agradáveis para se estar. E ali naquela caverna, Deus continuou a tratar o coração de Davi, e ele continuou a olhar para o Senhor, e aquele ambiente que era um ambiente de fuga, um ambiente de desistência, se tornou, na verdade, um lugar onde Deus estava forjando verdadeiros guerreiros. Daquele lugar surgiu o exército particular de Davi. Os valentes de Davi foram forjados e treinados. E então nós temos um momento em que chegamos no texto. Samuel, que foi mentor de Saul, Samuel que ungiu o próprio rei Davi, Samuel que por mais de 50 anos foi a voz do Senhor no povo, foi aquele que Deus usou para dirigir, conduzir, resolver problemas, finalmente descansou. Davi agora havia perdido o seu mentor e referência de homem de Deus. E mesmo assim, Davi prossegue. Davi agora tem o seu exército, e Davi, obviamente, está distante. Nós vimos no capítulo passado o momento em que Davi poupou a vida de Saul. Saul poderia ter sido morto nas mãos de Davi, Davi o poupou. Saul havia reduzido a perseguição, e Davi agora estava vivendo às margens, perto das divisas do Estado de Israel, e ele agora literalmente era um tipo de, como é que podemos usar assim, segurança particular, ou ele meio que trabalhava defendendo as cidades. Ele vivia desta maneira como encontramos, ele protegia vilarejos, senhores que tinham funcionários e animais, e ali ele ia vivendo. E nós chegamos finalmente ao momento em que estamos. Não havia muita segurança naqueles tempos. Ontem aqui, quero abrir um parênteses, nós tivemos uma noite maravilhosa, sensacional, muitos casais aqui, foi realmente um momento muito gostoso, né? Aí teve uma hora que o Eduardo chegou do meu lado, e falou assim, aliás, o Eduardo chegou do meu lado e alguém comentou, tem muito policial aqui hoje. E aí a gente olhou ali, o Eduardo meio, eu só estou vendo 2. Aí a pessoa começou a contar, nas contas, tem pelo menos 6. Aí começamos, aqui de convidados também, que são policiais, e esse negócio de segurança é sempre algo tenso. Se estamos em 2024, as coisas continuam tensas na área da segurança, volte 3, 4 mil anos atrás, imagine como era segurança no campo. E Davi trabalhava assim. Então nós temos alguns personagens nesse capítulo. Esse é um capítulo longo que trata um assunto com um nome muito pequeno. Ira. O assunto principal deste capítulo é, na verdade, a ira que se apoderou do coração de Davi e que quase o faz cometer um ato bárbaro. E é interessante porque até esse capítulo, Davi é uma pessoa extremamente
controlada. Davi foi aquele que teve a possibilidade de matar Saul numa caverna e o poupou pelo entendimento de que ele, como rei de Israel, não deveria ser assassinado daquela maneira e quem tinha o poder de vida e de morte com ele era Deus. Davi, de modo geral, apesar de passar por momentos terríveis, era um homem controlado. E aqui estamos diante dessa história onde Davi, Samuel é registrado, de fato, um dos personagens, nós temos 3 personagens nesse capítulo, Davi, Nabal e Abigail. Nabal é um homem de posse, é um homem de dinheiro, é um homem rico. E os seus funcionários estavam sendo protegidos por Davi. O que Davi faz é algo absolutamente comum naquele tempo. E é algo, quando a gente olha, lendo simplesmente o relato, é algo meio lógico. Aliás, acontece. Muitos irmãos aqui provavelmente contribuem com algum sistema de vigilância na porta de casa, algo do tipo, ou passam por situações, ou quem tem comércio desenvolve algum sistema em que paga de maneira particular algo, quando se entende protegido, não é nada de outro mundo, é algo lógico. Davi protegeu aqueles homens e Davi pediu algo em troca, literalmente, para sustentar. Davi não está só com 5 pessoas, Davi tem muita gente. São 600 homens. Muitos desses homens já tinham família. Davi não era aquele que você convidaria para o almoço tranquilamente e diga, pode trazer todo mundo. Porque daria uma certa despesa. Eu lembro de algumas situações, e aí tem fase também, né? Tem época da sua vida que você, quando solteiro, é convidado para quase tudo. Se você arruma uma namorada, dependendo do lugar, você já não recebe todo o convite. Depois que você casa, se você tem filhos, a coisa complica um pouco mais. Quando você tem mais de um filho, aí é que fica difícil, falando que você está noivo. Né? Porque pense num drama fazer lista de casamento. Quem já fez, sabe. E quando você tem a pessoa muito querida, essa pessoa tem 3, 4 filhos. O sentimento que você sente no coração, meu Deus, são 4 cabeças, são 6. O buffet cobra por... O que eu faço? E se você já ficou fora de algum casamento e não sabe por quê, eu já te digo, se você tem filho, foram os filhos. Não quero expor ninguém aqui. Mas listas de casamento são matemáticas e dá um trabalho danado. É difícil. É difícil. E Davi não tinha filhos. Davi tinha só 600 soldados com esposas, então ele não era muito convidado para almoçar na casa de ninguém. Davi precisava receber uma maneira de alimentar os seus soldados, e era assim que ele fazia, e era justo. Aí nós temos uma informação de que Nabal, ao ouvir a proposta de Davi, Nabal disse não. A fala de Nabal é uma fala que, quando a gente olha também, não é tão estranha e não tão difícil de encontrar nos dias de hoje. Vocês observaram como ele responde? Ele, em outras palavras, disse, quem é Davi? Que obrigação eu tenho de sustentar esse homem? E Nabal, ele vai na ferida. Vocês perceberam? Quando nós queremos machucar, a gente machuca sem bater, a gente machuca falando. Se tem algo que o ser humano é bom, é machucar com palavra. Nabal vai ali na ferida, ele diz, existem muitas pessoas, todo mundo conhecia a história. E ele vai exatamente naquilo que machuca. Registrada no texto bíblico, a gente precisa entender alguns contextos e seus personagens. A descrição de Nabal é uma descrição... Nabal é um personagem com um nome muito estranho, que eu acredito que ninguém vai colocar no seu filho, indicar, porque além de não ser um nome bonito, tem uma descrição feia. O texto diz que Nabal é um homem ruim. É um homem desagradável. Mas sabe o que faz com que Nabal seja um homem ruim e desagradável? É o fato do olhar de Nabal. Nabal é um homem aprisionado por suas próprias
posses. O texto bíblico deixa bem claro que ele é um homem que só se preocupava com ele, com o que ele tinha. Era um homem que tinha um egoísmo, então o texto distribui, diz aqui, todo o rebanho que ele tinha. Mas existem pessoas que passam a ser aprisionadas por aquilo que possuem. Existem pessoas que lutam muito para conquistar determinadas coisas e conseguem. E depois que as conquistam, na verdade, descobre-se que eles não conquistaram, eles foram conquistados e tornam-se escravos daquilo que possuem. Nabal era um homem escravizado pelo seu egoísmo. Por mais que ele tivesse, ele não conseguia cogitar dividir. E nós precisamos nos preocupar com a descrição que receberíamos. Você já parou para pensar, se o texto bíblico fosse falar de você, qual é a frase que te definiria? O que um autor seria alguém aprisionado ao que tem? Seria alguém voltado aos que estão ao lado? Seria alguém praticante da palavra? Seria alguém temente a Deus? Seria alguém com o coração endurecido? Seria alguém que engana os outros? Como seria a descrição sua se um autor bíblico estivesse escrevendo? A de Nabal era terrível. E o egoísmo de Nabal produziu dor, raiva. E aí chegamos em Davi. Davi é alguém que está vivendo no limite há muito tempo. Essa perseguição, essa situação não é uma situação de uma semana. Davi é alguém que está vivendo em um alto nível de estresse há muito tempo. É uma pessoa que está no limite. A paciência de Davi foi encurtada. E quando Davi está diante de algo aparentemente simples, a ira derrama. E esse é o grande problema com relação à palavrinha tão pequenininha que faz parte da vida humana. Ela meio que está impregnada no nosso DNA depois do pecado, porque a ira é algo que ela nem sempre diz, oi, vou chegar. Ela chega. Eu não sei se alguém já viu, estreou Divertidamente 2, que fala sobre emoções, né? E o primeiro que quero ver essa, porque agora vai falar sobre adolescente. Então, deve ter umas coisas interessantes. E fica ali, a ira não é uma emoção que fica anunciando que vai chegar. De repente, ela toma o controle. E quando ela toma o controle, lembra do bonequinho vermelho lá, que fumaça o tempo todo? Né? Quando ela toma o controle, fica tudo imprevisível. E um grande problema da ira é porque ela é pública. Quando nós somos entregues, ou quando nós perdemos a batalha, não se preocupe, nós temos um alerta, inclusive no Novo Testamento, que fala sobre irai-vos e não pequeis. Aí complica, né? Peraí, então, o que isso quer dizer? Nem sempre nós conseguimos evitar o sentimento de ira. Mas é possível irar e não pecar. Porque às vezes, e como tanto tenho dito em falas, pequenos grupos, classes, nós nos especializamos e chegamos no século 21, em 2024, a humanidade tem pós-doutorado em desculpar pecado. Nós ficamos muito bons nisso. Coisas que antigamente eram vistas, inclusive moralmente, em termos de lei, como algo absurdo, hoje são ignoradas, são desculpadas, e a gente vai justificando o pecado, e nós temos ótimas desculpas para quando ficamos irados. Na maioria das vezes, nós pecamos. E o fato é que o coração de Davi está estraçalhado e a ira deles é derramada. E vocês têm uma noção, porque presta atenção, Davi está irado. Vocês prestaram atenção o número de soldados que ele chamou para ter uma conversinha com Nabal?
Vocês olharam? Quantos são? 400. O que é que vocês acham que esses 400 homens, liderados por alguém respeitado e irado, iriam fazer quando encontrasse Nabal? Ia ser uma chacina. Ia de fato ser algo trágico, que mancharia a reputação do próprio Davi. Porque quando nós estamos envolvidos em situações, nós temos no nosso próprio coração a justificação para a ira. Porque se eu estou irado com algo que fizeram comigo, na minha mente eu tenho todas as justificativas do mundo. Então, se eu estou irado, eu tenho razão em estar irado. E aí é outra coisa que a gente ouve muito nos dias de hoje. Aí eu vou em busca dos meus direitos e eu vou acertar aquele fulano. Sabem de tudo, ou mesmo que saibam, elas têm uma leitura diferente da sua. E aí justificar um massacre de uma família, porque o dono da casa disse não dividir as suas coisas, poderia não parecer muito bom para alguém que seria um rei. Aí nós entramos. Abigail é uma mulher que tem uma descrição interessante, porque o texto acaba com Nabal. Nabal é um ser desprezível. Se a Bíblia está dizendo que ele era ruim mesmo. E a atitude de Nabal mostra. A descrição de Abigail é diferente. É uma mulher sábia, bonita. Na verdade, a gente até fica, por que é que Abigail se envolveu nessa? Onde é que ela foi? Como dizem alguns, amarrar o seu jumentinho, né? Que situação, olha o tipo de marido que essa mulher tem. E aí existem várias possibilidades. A primeira é que Nabal, sendo um homem muito rico, talvez ela nem... Ela é a única expectativa e esperança que a família dela tem. E quando nós vamos enxergando e vendo o que ela faz, a gente percebe algumas coisas. Abigail era uma mulher que conhecia a história, seja do povo, seja a própria história de Davi. Abigail não era uma mulher que estava alheia ao mundo em que ela vivia. Abigail era uma mulher que conhecia, ela sabia quem era Davi. Ela sabia quem era o seu marido, porque o texto diz que quando ela ouviu a história, ela começou a fazer tudo e ela contou para o marido? Não. Provavelmente porque o marido ficaria irado e mandaria ela não gastar. Para de gastar, mulher. Não se entreguem, não olhem para os seus maridos, nem achem justificativa. Não tem nada a ver com Nabal e a ida no shopping, ok? Calma. Mas o fato é que Abigail conhece o marido e não fala nada e faz as coisas. A gente tem uma descrição sobre mulher virtuosa em Provérbios extraordinária. E aqui a gente percebe que Abigail é uma mulher que faz o que tem que ser feito. E ela fez muita coisa e fez rápido, hein? Ela conhece a história. E além da história de Davi, ela conhece a história do povo. Porque ela faz algo muito parecido com o que Moisés faz. Essa semana, quem está acompanhando os áudios, nós estamos, e eu tenho mandado todo dia não, né? Na verdade de terça a sábado, eu mando os áudios e nós estamos acompanhando pontos bíblicos desde o Gênesis, chegamos finalmente ao momento em que o povo está, o povo que viu Deus fazer tudo, coisas extraordinárias, está o povo lá na frente do bezerro de ouro. Eu até comentei e repito que um dos textos, para mim, mais absurdos, injustificáveis, é o texto do bezerro de ouro, porque por mais que eu tente olhar e ver o povo ali e pensar na mente humana, na mente pecadora, não faz sentido o povo, 40 dias depois de ver o exército do Egito ser destruído, depois de estarem se alimentando de maná,
Não faz sentido eles construírem o bezerro de ouro. E eles constroem. E Deus fica irado. O texto deixa bem claro, Deus está irado. Deus não se contém diante do pecado. E Deus diz para Moisés, vou destruir tudo. Vai ficar ninguém, vou começar de você. É uma das propostas mais tentadoras da história da humanidade, viu? Graças a Deus, Deus não fez para mais ninguém. E graças a Deus, Ele não continua fazendo hoje. Você já pensou? Se Deus chegar para você e falar, esse povo que você anda aí é tudo ruim, tudo hipócrita, vou destruir todo mundo, vamos começar eu e você. Qual seria a sua resposta? Não diga. Eu tenho medo da minha às vezes. Já pensou? Que proposta Deus faz, hein? Vamos acabar com tudo. É só a gente. E Moisés olha chateado, zangado, irado também. Moisés diz, não! Não faz isso, Senhor. O que é que esse povo vai falar do Senhor? Tirou o povo do Egito para destruir no deserto. Olha o argumento de Moisés com Deus. Moisés está preocupado literalmente com a fama do Senhor. Não está preocupado com ele. Pastor, mas Moisés estava mesmo pensando nisso ou foi uma desculpa? Não sei, só no céu a gente vai saber. Mas o texto diz que a desculpa de Moisés foi essa. E Deus aceitou. Deus não destruiu o povo inteiro. E o que é que ela fala para Davi? Meu Senhor, não faça isso, porque o dia que Deus lhe colocar no trono, ela sabe. Ela olha para Davi e reconhece ele como futuro rei de Israel. Ela diz, no dia que o Senhor lhe colocar no trono e lhe abençoar, o Senhor não terá do que se lamentar. Olha a inteligência de Abigail. Em outras palavras, ela está dizendo, não manche a sua reputação por algo tão pequeno. E aí é o poder da palavra. Nós temos outros textos que começam a fazer muito sentido aqui. Porque a Bíblia diz que a palavra branda faz o quê? Alivia ou desvia o furor. Só que o nosso problema de quem vive rodeado, de quem vive hoje em rede social, é que a última palavra tem que ser a minha. Eu preciso ter a última palavra em qualquer discussão. Então, se alguém me dá o argumento X, eu vou para o Z. Se tem o Z, eu vou para o Y. A gente começa o alfabeto de novo, não tem problema. Argumento A, argumento B, A1, B1. Z33, Z44, nós ficamos nisso, isso vai crescendo a raiva. Abigail faz o contrário. Abigail vai de uma maneira que o coração de Davi vai se apaziguando. Ele vai esfriando. Até que finalmente a razão ela vai voltando à nossa consciência, meus queridos. Isso é do ser humano. Eu cresci ouvindo uma expressão da minha mãe, que muitos usam do mesmo jeito ou de maneira diferente. Minha mãe chegava para a gente e falava assim, não deixa seu pai entrar nos 5 minutos. Porque se seu pai entrar nos 5 minutos, você sabe. Ali era uma maneira também de incutir um certo sentimento pedagógico do tipo, fica quieto. Porque se ele se irritar, não tem controle. E nessa brincadeira de não deixa seu pai entrar nos 5 minutos, ela pedagogicamente nos ensinou muitas vezes, sem os 5 minutos, e doía. Mas, de fato, uns 2 ou 3 momentos na minha vida, todos nós temos isso. Todos nós temos esse momento em que a ira assume o controle, e aí é orar para não cair, como diz o texto bíblico, irai-vos e não pequeis. Quanta coisa a gente faz no momento de ira, hein? Quanta coisa é literalmente maldita no momento da ira. Quantas feridas são geradas no momento da ira.
Ontem nós tivemos uma dinâmica no jantar. Eu sempre falo isso, não tem. É encontro de casais, em algum momento vai ter algo chamado dinâmica. Mas ela foi interessante porque os convidados receberam pedras. Pedras. E aí na dinâmica, a ideia da dinâmica era que você fizesse algumas coisas com a pedra na mão. E aí pedia, pega na mão da tua esposa, do teu marido com a pedra na mão. Difícil, apesar que eu percebi que alguns eram muito habilidosos, viu? Consegue esconder uma pedra com uma destreza, né? Faz carinho com a mão segurando a pedra, faz não sei o quê, não sei o quê. E aí é óbvio, né, gente? É para casais. Aplicação, né? A pedra são as feridas, aquelas coisas que o nosso cônjuge faz para nós, que nos machucam e que a gente fica segurando. 15 anos de casado, a gente lembra do desacato do dia 3 de outubro, às 19h37, que você disse isso, isso, isso e isso. Não tem? Conhece gente que guarda as coisas? Passou 20 anos. Lembra de algo que aconteceu no namoro. Naquela noite você fez isso. Que noite, mulher? No ano tal, mas a gente não era casado, eu sei. E aí, isso vai virando, daqui a pouco você tem um saco de pedra do lado. E é óbvio que a dinâmica falava sobre isso. O primeiro beneficiado ao largar a pedra não é o outro, é você. Quanta coisa nós fazemos de errado na ira, na hora da raiva, na hora da fala, a gente fica ali. Davi quase extermina uma família. Mas graças a uma mulher sábia que conhecia a história, a palavra, e foi usada por Deus, as coisas se resolveram. Novamente, nesse exercício de imaginar como seria o seu relato, ou como você seria descrito nessa história, você seria alguém que literalmente seria usado da parte do Senhor para acalmar e colocar panos não quentes, frios nessa história? Ou você é aquela pessoa que quando vê uma fogueira, você joga o litro do álcool em cima? E ao invés de promover paz, você promove ira. Conhece? Já ouviu falar? Isqueirinhos. Temos seres humanos que adoram ser isqueirinhos. Não pode ver algo para pegar fogo que vai lá e joga o litro inteiro. A ira tem um poder de destruir absolutamente tudo. Humanamente falando, até mesmo igreja. Vocês acham que é por acaso que nós temos um capítulo inteiro registrado a um momento de ira, em que Davi quase estragou tudo? Não. É porque essa é uma área das nossas vidas que também precisam estar diante do Senhor. Porque nós temos algumas lições importantes a aprender com aqueles que se iram. E a forma como Deus mostra que se deve resolver. Nesse texto, nós vamos descobrindo que é necessário enfrentar com sabedoria conflitos e não com ira. Raiva e ira não traz vitória para ninguém. Precisamos nos colocar diante do Senhor e aprender a resolver. Tem que fazer o quê? Fazer o quê? Pedir a Deus, peça ao Senhor. E o texto ainda diz que Deus dá de maneira generosa. Deus tem prazer em compartilhar de sabedoria. Mas a Bíblia também diz que a sabedoria vem como? Qual é o princípio da sabedoria? Olha as coisas se encaixando. Qual que é o princípio da sabedoria? Temor do Senhor. Não é coach, não é vídeo de aprenda a ser sábio em 25 passos. É o temor do Senhor. É a maneira como nós estamos com o nosso coração colocados diante de Deus, não diante das nossas próprias justiças ou injustiças. Pela palavra
escutando a palavra. Mas aí a gente se alimenta do quê? O nosso coração, na verdade, está voltado aqui. Por que Nabal era um homem ruim? Porque ele estava dominado por suas próprias conquistas. Se as coisas que você foi conquistado, eu preciso dizer que a Bíblia deixa claro que você não é um padrão. A Bíblia diz que você é uma pessoa ruim. Se o seu coração está preso a coisas, pode parecer clichê, mas se o seu coração estiver preso àquilo que você tem, a quanto você tem no banco, aquilo que você pode comprar, ou aos lugares que você pode ir viajando, você é como Nabal. A descrição de Abigail como mulher sábia era alguém que conhecia a palavra. E se você não se esforçar em conhecer a palavra, você jamais conseguirá ser uma pessoa usada por Deus para desviar a ira e para poupar você mesmo. Vocês já ouviram as histórias de quando as famílias acabavam ou quando se acabava a descendência de alguém no passado? Não ficava ninguém. Abigail também seria provavelmente morta. Ela era esposa de Nabal. Aliás, outra dica, se você está aí do seu lado, caia, eu quero dizer que você é a primeira pessoa que cai junto. Já ouviu essa? É aquele traste que tem lá em casa. Que ninguém trate ninguém como traste, pelo amor de Deus. Mas eu quero dizer para você que se você fica esperando, meu marido vai ver só. A primeira pessoa que sente quando ele vê só é você, tá? E você também, né, marido? Você fica lá, eu não ligo, essa mulher não tem jeito. Se ela não tem jeito, o primeiro que sofre é você. Ninguém aguenta, né? Mulher que está frustrada é um problema dentro de casa para o marido, gente. É o primeiro que sofre. É casal, não tem jeito. As consequências de quem está longe de Deus nunca são apenas para ele mesmo. As pessoas distantes de Deus, elas infelizmente sofrem e fazem quem está do lado sofrer. Deus usou Abigail e ela entendeu, ela aprendeu a fazer as coisas com sabedoria. Peça a Deus a perspectiva dele no meio do conflito. A gente só olha o nosso lado, gente. E quando a gente só olha o nosso lado, a gente tem problema, porque Deus ele está no meio. E nem sempre, pela palavra, as coisas se resolvem com quem tem razão. Tanto que Jesus, quando está falando lá, se alguém lhe der um tapa na sua face, Jesus vira e diz assim, dê o troco porque a razão é sua e ele vai ver só. É assim que Jesus fala? Não é, né? Jesus complica as coisas, né? Ele diz, se alguém te acertar a face, o que você tem que fazer mesmo? É aquele, a palavra branda desvia o furor. Queridos, a gente nunca vai resolver as coisas dando troco. Se você é do tipo que precisa dar o troco, peça para o Senhor mudar o seu coração. Peça para o Senhor lhe ensinar. Sempre que perceber que não pode fazer mais nada, espere. Precisamos aprender a desacelerar. Por que você está falando isso, pastor? Quando Davi ouviu a resposta de Nabal, o que foi que ele fez imediatamente? Peguem suas espadas, montem o cendeu, o que foi que ele fez? Desceu. Eu vou resolver isso agora. Já ouviu essa frase? Já falou essa frase? Vai acabar agora. Vou resolver já. Toda vez que você se sentir motivado a fazer algo de imediato, ore. Nunca tomamos boas decisões irritados. Preste bem atenção. Nunca tenha pressa para tomar uma decisão com raiva.
Se você está com raiva, vai para o quarto, chora, morde travesseiro, joga as coisas da mesa, sozinho. Se tranca no quarto, não deixa ninguém entrar. Não quebra nada caro, porque você vai ter que comprar de novo. Decisão com ira. Porque é isso que o diabo quer. Se Davi tivesse esperado, se Davi tivesse se sentado para orar como ele fazia o tempo todo, ele não teria descido com 400 pessoas. Abigail estava fazendo tudo o que ele tinha pedido, gente. Abigail estava fazendo um verdadeiro banquete, estava levando para ele. Se ele tivesse esperado um pouco mais, ele receberia as coisas. E eu quero dizer para você que existem coisas que talvez não cheguem na sua vida porque você não espera. Porque você quer resolver antes. Existem relações que são perdidas porque a gente não espera. Porque a gente quer resolver. E resolve do jeito errado. Porque Deus não faz nada com pressa. Deus trata. Aprenda a confiar que Deus trata. Se você está irado, está zangado, se você sabe, se você tem uma queixa, apresente a Deus. Deixe Deus trabalhar por você. Davi estava irado, Deus levantou Abigail, que estava fazendo tudo o que Davi queria. E depois Deus tratou a vida de Nabal também. No dia seguinte, enquanto estava lá, olha o que acontece com a gente. Numa situação de crise. Se você é aquele que está irado, você está se gastando ali à toa e correndo o risco do alvo da sua ira estar lá completamente alheio. Davi estava espumando de raiva, Nabal estava bebendo. E a pessoa sensata estava trabalhando. Deus tocou na vida de Nabal. Provavelmente Nabal teve um AVC. O texto fala que ele foi ferido da parte do Senhor. Ou foi um AVC, eu acho que é um AVC, porque normalmente quando alguém tem um ataque cardíaco, ele não fica 10 dias desse jeito. Fica quando tem hospital. O texto diz que ele sentiu um mal súbito. Você tomou um susto? Você acha que ele não teve AVC? Ele teve um mal súbito, passou 10 dias acamado, inconsciente, e morreu. Talvez quando ele acordou de ressaca e ficou sabendo que quase morreu, pois é, Davi estava com o exército dele chegando na porta de casa. Você precisava ver o tamanho dos soldados que ele tinha. Vinha todo mundo aqui para te pegar. O homem parece que choque de realidade. Caiu. Queridos, quando Deus está cuidando das nossas coisas, preste atenção para não interpretar errado. Eu não estou dizendo que Deus vai te vingar e vai matar todo mundo que você se zangar, tá? Graças a Deus, Deus não faz isso. Sabe por quê? Porque você também irrita alguém. Então, se Deus matar todo mundo que irrita a gente, em alguma hora a gente irritou alguém e morre também. Não dá certo. É por isso que Deus é misericordioso. Você acha que você nunca irritou ninguém, que ninguém nunca se zangou com você. O que eu quero dizer é que quando Deus cuida das nossas coisas, Ele resolve. Ele resolve do jeito dele, da melhor maneira. Aprenda a esperar e confiar no Senhor. A ira, a raiva, a mágoa não é o melhor caminho para absolutamente nada na sua vida. Nenhuma área. O próprio Davi escreveu que a vingança pertence a quem? Ao Senhor. A vingança é do Senhor. É o Senhor quem trata. É o Senhor que resolve. É Ele. Davi escreveu 2 versículos no Salmo 40,
que ilustram bem algo que talvez ele tenha aprendido nessas situações. O Salmo 40, 1 e 2 diz: esperei com paciência pelo Senhor. Ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou meus passos. Olha que coisa maravilhosa. Eu vou ler de novo. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se voltou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Você não precisa se vingar. Você precisa apenas que os seus passos sejam firmados pelo Senhor. Esperei com paciência no Senhor. Feche seus olhos, eu queria convidar o Ministério de Louvor a subir. Eu queria que você tivesse agora uns minutos, porque talvez você esteja com o seu coração machucado, porque talvez você esteja ou tenha o sentimento dentro de você de injustiçado. Talvez a ira, e você também esteja em uma situação de estar cansado e perdendo a paciência. E você tem estado triste, irado. Eu estou te mostrando biblicamente que Deus age de outra maneira. Então, se você está assim, confessa para o Senhor. Se o seu coração está machucado, fala para Ele. Se você sente que a ira tem dominado ao seu coração, peça misericórdia. E quando você ouviu o Salmo, você falou, não sai daqui hoje do mesmo jeito. Não sai daqui hoje sem entregar a mágoa que está te corroendo, tirando tua paciência. A ira destrói. Essa noite Deus permitiu que você chegasse aqui para que você saiba que o que você precisa é aprender a esperar com paciência nele, porque Ele sempre se volta para nós. No momento certo, o Senhor trará a resposta que você precisa. Santo Deus, Pai, existem coisas na nossa vida que parecem tão comuns que a gente nem acredita que a Tua palavra fala sobre isso. Pai, nós temos um capítulo inteiro sobre uma história em que Davi tem o seu coração transbordado pela ira. Nessa história, o Senhor fala conosco.
Pai, o Senhor está ouvindo cada oração aqui. Pai, alivia os nossos corações. Pai, tens misericórdia de nós. Pai, nós acumulamos as coisas, nós acumulamos as emoções. Muitas vezes ficamos a ponto de literalmente explodir, e eu peço ao Senhor misericórdia, começando da minha vida, começando do meu coração. Trata os corações dos teus filhos desta igreja. Tira de nós cada elemento que o diabo pode usar para nos afastar, para nos entristecer. Derrama sobre nós, na verdade, a paciência dobrada. Pai, que o teu Santo Espírito esteja controlando cada coração desta igreja, cada língua. Pai, nos ensina a dar a resposta branda. Pai, nos ensina, ao invés de alimentarmos discussões, ao invés de alimentarmos ira, ao invés de alimentarmos revanche, ajuda-nos a acabar com isso no poder do sangue de Jesus. Pai, concede a cada um aqui agora um coração sábio. Derrama sabedoria sobre nós. Derrama sabedoria sobre cada coração visitante aqui esta noite, que veio atender um convite. Que cada um possa usar com abundância a sabedoria que vem do alto. Que assim as nossas vidas melhorem. Que os nossos relacionamentos sejam fortificados pela paciência e pela sabedoria que vem do alto. Oh Pai, se estamos carregando pedras nas nossas mãos, tira cada uma. Apaga cada uma. Sejamos como Abigail, sábia e temente ao Senhor. Que se existe algum coração aqui como o coração de Nabal, preso às coisas materiais, preso aos bens, ao trabalho, ao estudo, ao dinheiro, desprende cada coração, nos ajuda a olhar para o Senhor. Corações. Que o teu Santo Espírito continue tendo liberdade em nosso meio. Assim eu oro, assim eu agradeço pela tua santa presença. No nome precioso de Jesus. Amém. Amém.